Olha só, podemos generalizar essa ideia da seguinte forma: dois pontos. Se um plano for paralelo ao plano, vamos colocar XZ, e passar pelo ponto P0 do tipo x0, y0 e z0, sua equação será da forma Nesse caso, pessoal, se for paralelo ao plano XZ, a equação vai ser da forma z igual, aliás, y igual a y0. E para finalizar isso aqui, né, para finalizar a observação, vou passar o último caso que está faltando, que é análogo a esse aqui. Se um plano for paralelo ao plano, nesse caso, YZ, e passar pelo ponto P0 do tipo x0, y0 e z0, sua equação será da forma Aí, nesse caso aqui, pessoal, se ele for paralelo ao plano YZ, vai sobrar só o x, então vai ser da forma x igual a x0. Alguém quer perguntar alguma coisa, pessoal, sobre essa parte aqui? Ou está de boa? Pode seguir. Podemos, então? Vamos lá. Qualquer coisa podem perguntar, fique à vontade. Esse exemplo que eu vou fazer com vocês é bem interessante e acaba sendo muito útil lá no cálculo 3, no cálculo 4, daqui mais ou menos um ano, tá? Que é quando você tem que fazer alguns gráficos para conseguir pensar nos problemas de integrais. Beleza, não vou adiantar muita coisa não, só vou mostrar como é que você consegue fazer o desenho de um plano somente a partir dos eixos cartesianos. É possível pegar e fazer isso aqui. Esse aqui é o exemplo número 5. Considere o plano 4x mais 6y mais 2z igual a 4. Determine os interceptos dele com cada um dos eixos cartesianos. A ideia aqui é o seguinte, pessoal. Como é que você faz para determinar o intercepto com cada um dos eixos cartesianos? Para você saber onde que ele intercepta o eixo x, você pega, no caso, o y e o z iguais a zero. Deixa eu escrever isso. Bom,
Bom, para saber o intercepto com o eixo x, se faz y igual a zero e z igual a zero. E prossegue de maneira análoga para os demais eixos. Para os demais eixos. Demais eixos. Assim, pessoal, o que significa isso? Olha só, se eu quiser calcular o intercepto com o eixo x, vamos pegar então o primeiro caso aqui. Intercepto com eixo x. Você pega, no caso, a equação do plano, e no lugar do y e do z você coloca zero e resolve a conta resultante, a equação resultante. Então fica 4x mais 6 vezes zero, mais 2 vezes zero, igual a 4. Aí, no caso, essas duas componentes aqui vão dar zero, vai sobrar 4x igual a 4, consequentemente fica x igual a 1. Logo, o intercepto com o eixo x, ele vai ser 1 do x, 0 do y e 0 do z. Certo? Vamos calcular os demais interceptos agora. O intercepto com o eixo y, então, pessoal, por sua vez, o que eu faço é pegar o x e o z iguais a zero. Então, eu pego a equação original, que foi essa equação dada aqui, e no lugar do x e do z, eu coloco zero e resolvo a conta dada. A conta resultante, na verdade. Então, vai dar zero aqui, vai dar zero aqui. Vai ficar, no caso, 6y igual a 4. Y igual a 4 sobre 6, logo y igual a 2 sobre 3. Logo, nesse caso aqui, gente, o ponto que vai resultar vai ser o ponto 0 do x, 2 sobre 3 do y e 0 do z. Isso aí. Agora, vamos calcular o intercepto com o eixo z, que nós não calculamos ainda. Aí segue de forma análoga, só que nesse caso, eu vou pegar igual sendo zero, no caso, o x e o y. Eu vou calcular o 2z igual a 4. Então, fica 4 vezes 0, 6 vezes 0, mais 2z igual a 4. Espera que deu uma travadinha aqui, pessoal. Voltou aí para todo mundo a imagem? Consegue ver? Tá, não está mais travado? Voltou aí? Beleza, então. Então, aqui vai ficar, no caso, 0, 0, aqui fica 2z igual a 4, vai ficar, então, z igual a 4 por 2, que vai dar 2 mesmo. Logo, o intercepto aqui vai ser 0 do x, 0 do y e 2 aqui. Então, a primeira parte do exercício era só fazer isso aqui. A segunda parte, pessoal, é fazer um esboço desse plano aqui no espaço cartesiano. Vamos lá. Faça um esboço desse plano no espaço cartesiano.
Aí, como é que eu vou proceder aqui, gente? Vamos lá. Como é que eu vou proceder nesse caso aqui? Vou traçar primeiramente o espaço cartesiano. Sendo x, aqui sendo y e aqui sendo z. E vou marcar, no caso, os pontos obtidos. O primeiro ponto obtido foi o ponto do x, o intercepto com o eixo x, que é 1, 0, 0. Vou marcar, então, mais ou menos aqui. Depois, o segundo ponto foi 0, 2 terços e 0. Vou marcar o 2 terços mais ou menos aqui. E o terceiro ponto foi 0, 0, 2. Vou marcar o 2 mais aqui em cima. Aí, quando eu pegar e ligar esses três pontos aqui, eu acabo tendo, então, o esboço do meu plano pedido aqui. Aqui, aqui e aqui. Então, essa superfície aqui, gente, que eu vou rachurar de caneta vermelha aqui, é, no caso, o esboço do plano 4x mais 6y mais 2z igual a 4. É um pedaço dele. Na verdade, esse pedaço aqui é o pedaço do primeiro octante. É só um pedacinho. Tem que lembrar que ele é infinito. No caso aqui para o lado da direita, é infinito aqui para o lado da esquerda, é infinito para baixo, é infinito para cima. É como se fosse uma lona infinita. Tá? Eu peguei só um pedacinho que gerou, no caso, esse triângulo aí. Tá? Então, no caso, eu faço um esboço desse plano no espaço cartesiano, seria, no caso, restrito ao primeiro octante. Né? Restrito ao primeiro octante. Você pode perceber que existem, na verdade, 8 octantes. Né? Esse aqui é o primeiro, que tem as três componentes positivas. Alguém quer perguntar alguma coisa, pessoal, sobre essa questão aqui? Ninguém? Pode seguir? Vamos lá. Muito bem, então. Olha. Vou passar para vocês agora o seguinte, né? Mais um exemplo, que vai ser o, seguindo aqui a sequência, vai ser o sexto exemplo. Na verdade, esse aqui vai ser, é o sexto exemplo geral, o exemplo 6. Mas se você procurar no livro, né, no livro ele está assim, no livro é o exemplo 4, da página 833. Então, eu estou fazendo um pouco de exemplo do livro, um pouco de exemplos extras que eu acho interessante. Ele fala para a gente o seguinte, quer ver? Deixa eu só ler aqui. Na verdade, eu menti, pessoal. Esse exemplo aqui é o exemplo 3, eu me enganei aqui. O 4 não é o exemplo 3. Dessa mesma página aí, só que é o exemplo 3. Tá, o que ele pergunta para a gente aqui, basicamente? Ele fala assim, ó, determina uma equação do plano que passa pelos pontos P1, P2 e P3, que eu vou escrever aqui. Deixa eu escrever o exemplo completo, tá? Para poder ficar mais claro, poder discutir com vocês. Determina a equação do plano que passa pelos pontos
P1 igual a 1, 2 e menos 1. P2 igual a 2 menos 3 e 3. E no caso P3 igual a 3 menos 1 e 2. Vamos lá. Gente, como é que a gente vai fazer uma questão desse tipo aqui? Então, primeiramente, tem que lembrar o que você precisa para você escrever uma equação. Você precisa, na verdade, de um ponto e de um vetor que seja ortogonal ou normal ao plano. Eu, na verdade, eu tenho 1, 2, tenho 3 pontos, só que não tenho o vetor que eu preciso, certo? Então, a ideia aqui vai ser o seguinte, deixa eu fazer um desenho que fica mais fácil para entender. Suponha que eu pegue aqui, no caso, o ponto P1 esteja aqui, o ponto P2 esteja aqui e o ponto P3 esteja aqui. Se você pegar e ligar esses 3 pontos aqui, você acaba gerando um plano. 3 pontos determinam um plano. Tá? Você pode perceber que vai ser infinito para todos os lados. Você acaba gerando um plano aqui. Se você quiser completar aqui, ó, por exemplo, você acaba tendo um paralelogramo. Tá? E assim vai. Então, 3 pontos quaisquer acaba gerando um plano. Lembra que aqui eu peguei só um pedaço dele. Ele é infinito tanto nessa direção aqui, quanto nessa direção aqui, quanto nessa direção aqui. É um plano infinito. Beleza. Como é que eu sigo agora com essas ideias aqui? Se eu tenho 3 pontos, eu consigo, a partir dos 3 pontos, gerar 2 vetores. E isso aí vai ser fundamental. Eu vou seguir a seguinte estratégia. Vou pegar o primeiro vetor, que é o P1, P2. Aí o vetor P1, P2 seria quem? Esse vetor menos esse. Aí ficaria 2 menos 1. Depois menos 3 menos 2. E 3 mais 1. O que acaba gerando, então, o vetor 1, menos 5 e 4. Certo? Depois vou pegar agora um segundo vetor que eu posso gerar a partir daqueles 3 pontos aí, que seria o vetor P1, P3. O vetor P1, P3, eu vou usar, no caso, o ponto P3 menos o ponto P1. Fica 3 menos 1, menos 1, menos 2, e 2 mais 1. Perceberam? 3 menos 1, menos 1, menos 2, e 2 mais 1. Dessa maneira, eu tenho 2, menos 3 e 3. Dá isso aqui, então. Então, percebe, então, gente, que eu tenho aqui 2 vetores. Esse vetor aqui é o vetor P1, P2, e esse vetor aqui é o vetor P1, P3. O que eu falei para vocês é que para você conseguir escrever a equação de um plano, você tem que ter, no caso, um ponto e um vetor que seja normal ao plano. Gente, se vocês lembrarem a matéria do primeiro bimestre, dado 2 vetores quaisquer, como é que eu acho um vetor que seja normal a esses 2 vetores aqui? Faz a determinante? Mas tem um outro nome. Seria O produto vetorial. É isso aí. Está correto, Tiago, é isso mesmo. Então, na verdade, você acaba tendo um plano aqui delimitado por 2 vetores, um plano definido, melhor dizendo, um plano definido aqui pelos 2 vetores, e para eu conseguir um vetor que seja ortogonal a esses 2 vetores aqui, é só, no caso, calcular o produto vetorial, que eu consigo o vetor que eu preciso. Então, a próxima etapa dessa atividade aqui é calcular esse vetor ortogonal a partir do produto vetorial. Então, vou fazer isso, então. Cálculo do produto vetorial entre P1, P2 e P1, P3. Vamos lá então, pessoal. Nesse caso aqui, o produto vetorial, eu expliquei para vocês, é aquele caso que usa o determinante mesmo. Fica aí, J e K. Aqui eu vou colocar o primeiro vetor, que é 1 menos 5 e 4.
E aqui eu vou colocar o segundo vetor, que é 2 menos 3 e 3. Gente, eu vou assumir que vocês estão treinados a fazer essas continhas aqui, tá? Sem repetir as duas primeiras colunas. Fica assim, olha, 3 que multiplica menos 5 dá menos 15. Então, fica menos 15 aí, ó. Né? Aqui agora, j vezes 4 dá 4j, que multiplica o 2 que está aqui, vai dar, no caso, 8. Depois, k, que multiplica 1, que vai dar k, que multiplica menos 3, fica menos 3k. Agora, subindo, ó, 2 vezes menos 5 é menos 10. Menos 10 que multiplica k vai dar menos 10k. Aí, quando eu trouxer para cá, fica mais 10k. Menos 3 que multiplica 4 dá... Espera só um pouquinho, gente. Aqui. Menos 3 que multiplica 4 dá menos 12. Que multiplica 1 vai dar menos 12. Escrevendo aqui, fica então mais 12. Mais 12 i, né? O i fica aqui em cima. Depois, 3 que multiplica 1 vai dar 3. Que multiplica j fica 3j. Fica negativo porque é diagonal secundária. Portanto, juntando aqui os termos semelhantes, ó, menos 15 com 12 vai dar, no caso, menos 3j. Menos 3i, desculpem. Menos 8, aliás, mais 8 menos 3 vai dar 5j. E menos 3k mais 10k, então vai dar 7k. Então, esse vetor aqui, menos 3, 5 e 7, ele acaba sendo um vetor ortogonal aos vetores P1, P3, P1, P2, então, consequentemente, vai ser ortogonal ao plano que eu estou querendo calcular a equação. Entenderam a estratégia aqui? O primeiro passo é achar o vetor ortogonal que eu preciso, para depois calcular quem é a equação que estou precisando calcular. Aí, como é que eu faço? Eu poderia escolher, pessoal, qualquer um dos pontos. Eu, por opção, vou escolher o ponto P1. Então, eu vou fazer o seguinte, vou considerar o ponto P1, que é o ponto 1, 2 e menos 1, e vou chamar esse vetor aqui de vetor V. Que seria o vetor menos 3, 5 e 7. Relembrando aqui, a equação do plano, né, ela é dada por essa fórmula aqui. Agora eu vou pegar e vou substituir. No caso, esse cara aqui é o x0, esse é o y0 e esse é o z0. Esse aqui é o A, esse o B e esse o C. Substituindo aqui, olha só o que acontece. Fica menos 3, aí fica x menos quem, pessoal? Menos 1, mais 5, que multiplica o y, menos 2, mais o 7, que multiplica, no caso, o z, o quê? Mais 1. Aí, distribuindo isso aqui, né, fazendo a continha efetivamente, a gente vai ter o seguinte, vai ficar menos 3x mais 3, eu distribuí. Depois, 5y menos 10. E aqui, 7z mais 7. Tá? Acabou aqui o espaço, mas eu vou escrever na última linha, pessoal. Não vou gastar a outra folha para isso, não. Vou só dar uma organizada aqui na câmera. Isso. Dá para contemplar aqui, pegar a última linha, então. Ó. Menos 3x, fica assim, menos 3x, mais 5y, mais 7z. E aqui juntando, ó, 3 menos 10 vai dar o quê? Vai dar, no caso, menos 7. Menos 7 mais 7 vai dar 0. E essa aqui, então, é a equação procurada. Essa é a tal da equação do plano, então, procurada aqui. Alguma pergunta, pessoal, sobre essa conta aqui que vocês queiram fazer? Ninguém? Pode seguir, então?
Vamos lá, vamos seguir. Qualquer coisa é só pegar e parar e perguntar. Vamos passar então agora para o nosso próximo exemplo. A sequência dele aqui, o número sequencial dele é 7, é o 7º exemplo. E no caso, pessoal, do livro é o exemplo 4. Esse sim que é o exemplo 4. Da página 833. Muito bem, então. O que o exemplo 4 fala aqui para a gente? Quer ver? Deixa eu ler aqui. Ele fala assim, determine se a reta que eu vou passar aqui é paralela ao plano x menos 3y mais 5z igual a 12. Então, vamos lá, então. Ele fala assim, determine se a reta dada pelas equações paramétricas x igual a 3 mais 8t, o y igual a 4 mais 5t, e o z igual a menos 3 menos t, determine se essa reta aqui é paralela ao plano x menos 5, menos 3y mais 5z igual a 12. Gente, a conta é essa continha aqui. Primeiramente, se você pegar e lembrar da matéria que eu trabalhei com vocês nas últimas aulas, que foi reta, você vai lembrar o seguinte, que toda reta é dada por essas equações paramétricas aqui. Então, no caso, eu tenho 3 equações paramétricas, eu consigo pegar e traçar o gráfico dela no espaço. É uma reta não no plano, e sim no espaço, já que eu tenho 3 componentes. A pergunta é se essa reta é paralela a esse plano que está aqui. Você tem um plano aqui. Como é que eu faço uma conta dessa? Não, não precisa. Não precisa ser iguais, não. A gente tem que lembrar o seguinte, quando você tem uma reta, você consegue, a partir da reta, enxergar o vetor em relação ao qual a reta é paralela. Percebam só que para retas você utiliza a palavra paralela. Para o plano, você acaba tendo vetores normais, então são situações diferentes. Então a gente vai começar assim, ó. Observe, né? Eu vou escrever que aí fica fácil para depois vocês poderem ler novamente. Que a reta é paralela ao vetor. No caso, o vetor aqui seria, ó, 3, seria 8, 5 e menos 1. Então, a reta vai ser paralela ao vetor 8, 5 e menos 1, que pelo que foi passado para você nas últimas aulas, né, toda reta ela vai ser paralela ao vetor, onde, no caso, as componentes do vetor são as componentes que estão com a letra T, no x, no y e no z aqui. Então, 8, 5 e menos 1. Agora, por sua vez, pessoal, olha só, observe que o plano é normal, né, ortogonal ao vetor. Qual seria o plano em relação ao qual ele é normal? Aí você tem que pegar as componentes do x, do y e do z. Então, ele vai ser normal ao 1, ao menos 3 e ao 5. Esse vetor aqui. Beleza. Pessoal, o que acontece? Se você tem que uma reta é paralela a um plano, o que tem que acontecer com o vetor
em relação ao qual o plano é normal. Deixa eu tentar fazer um desenho, né? Que fazer desenho é uma coisa um pouco complicada, mas vamos ver se eu consigo fazer um desenho aqui. Suponha que eu tenha aqui um plano. Sim. Suponha que eu tenha esse plano aqui, pessoal. E suponha também o seguinte, suponha, né, que eu tenho aqui um plano que eu vou chamar de plano alfa, e suponha que eu pegue uma reta que seja paralela a esse plano, uma reta passando aqui que seja paralela a esse plano aqui. Então, perceba só que essa reta é paralela a esse plano aqui. Né? Quer dizer que eles não se encontram e seguem um alinhado ao outro sem se encontrar. A altura sempre é a mesma, enfim. Aí observem só, se essa reta, eu sei que o plano ele é sempre normal a um vetor. Então, se ele é normal a um vetor, significa que vai ter um vetor aqui em relação ao qual, né, um vetor, no caso, vou chamar de vetor n, que é normal, no caso, ao plano alfa. Mas se essa reta é paralela ao plano alfa e esse vetor n é, no caso, normal a alfa, o que esse vetor n e a reta r vão ter que ser se essa reta for paralela a alfa? Sim, de fato. Ó. Aqui você tem um vetor normal a alfa. R paralela a alfa. Então, consequentemente, aqui você também acaba tendo um ângulo reto. Tá? Ou seja, se for normal, você acaba tendo um ângulo reto. Então, para a gente poder concluir isso aqui, a gente vai concluir assim. Segue que para a reta e o plano serem paralelos, os vetores, que é o primeiro vetor aqui, 8, 5 e menos 1, e 1, menos 3 e 5, deveriam ser perpendiculares. Então, a conclusão a partir desse desenho seria isso aqui. Tá? Vamos lá. Então, o produto interno deles, isso. Ou seja, o produto interno deveria ser zero. Ser zero. Mas aí, pessoal, percebam só. Se você fizer o produto interno desse vetor com esse aqui, vai dar o seguinte, ó. Vai ficar 8, 5 e menos 1. Interno com quem? Com 1, com menos 3 e 5. Se eu pegar e multiplicar os dois vetores internamente, então, aqui vai dar 8 vezes 1, vai dar 8, 5 que multiplica menos 3, menos 15 e aqui menos 5. Certo? Se eu somar aqui menos 15 com menos 5, vai dar, no caso, menos 20. Mais 8 vai dar menos 12. Mas, aí você pode colocar assim, mas, como esse produto interno aqui é diferente de zero, os vetores né, não são perpendiculares, não são ortogonais. E, portanto, a reta
e o plano não são paralelos. Deixa eu ver se o texto está bem escrito, pessoal. Deixa eu olhar aqui o texto, ver se está um texto razoavelmente bem escrito. Ó. Bom, segue aqui. Para a reta e o plano serem paralelos, os vetores, esse vetor aqui e esse vetor aqui, que foram originados a partir daqui, deveriam ser perpendiculares. Ou seja, o produto interno deveria ser zero. Mas, aí eu calculei o produto interno aqui deles. Ó, 8 vezes 1, 8. 5 vezes menos 3, menos 15. Mas esse produto interno aqui é diferente de zero. Os vetores não são ortogonais. E, portanto, a reta e o plano não são paralelos. Conseguiram entender aqui a lógica usada aqui, pessoal? Conseguiram todo mundo compreender como é que foi a sequência do exercício? Então, o que eu fiz? Eu calculei o vetor em relação ao qual a reta era paralela, depois o vetor em relação ao qual o plano era normal e verifiquei que o produto interno deles não é zero. Se o produto interno não é zero, é porque eles não vão ser ortogonais. É isso. Olha, a aula vai acabar agora, pessoal. Essa parte aqui. Deixa eu ver aqui. A aula vai acabar agora. Então, a gente vai dar um tempo de 10 minutos. A gente vai voltar às 9h55. Aí eu vou passar mais um exemplo, passar uma atividade finalizada. Tá? Então, 9h55 a gente pega e retorna. Tá bom?